cheiro de enxofre e sangue coalhado era tão familiar quanto o próprio fôlego. Haruto Mizan havia passado 43 anos da sua vida aprendendo a ignorar esse odor, a separá-lo do resto do mundo como quem apaga um ruído de fundo constante, uma interferência que existia mas não importava. Havia aprendido a trabalhar dentro dele, a respirar através dele, a matar dentro dele. Mas naquela noite, pela primeira vez em décadas, o cheiro o incomodou, talvez porque soubesse que seria a última vez que o sentiria. A rua estava destruída. Não havia outra palavra para descrever o estado daquele quarteirão que havia sido, horas atrás, uma área residencial comum de Seul, prédios de 5 andares com sacadas de ferro enferrujado, uma padaria no térreo cujo letreiro ainda piscava em luz azul-branca embora os vidros da vitrine estivessem estilhaçados, uma farmácia com as grades arriadas, carros virados com as rodas para cima como insetos mortos. O asfalto estava rachado em fissuras que irradiavam do centro da rua como a teia de uma aranha monstruosa, e de dentro das fissuras subia um vapor denso, branco por fora e negro por dentro, que não era fumaça nem neblina mas algo entre os dois. Energia invertida transbordando em estado bruto, condensada demais para permanecer invisível. Haruto estava de pé no centro daquele cenário, ou algo parecido com de pé. O joelho direito havia cedido 15 minutos atrás, quando o Oni de 3º grau que ele enfrentava o havia arremessado contra a fachada do prédio da padaria com força suficiente para deixar um buraco no formato aproximado de um homem adulto na alvenaria. Ele havia saído do buraco, havia se levantado, havia continuado. Mas o joelho não havia cooperado completamente nessa decisão, de modo que o que ele fazia agora era tecnicamente uma combinação de ficar de pé e apoiar-se sobre a perna esquerda com um ângulo que qualquer médico teria chamado de preocupante. O braço esquerdo não respondia do cotovelo para baixo. Ele sabia o motivo, havia usado a técnica de inversão coercitiva 3 vezes seguidas no mesmo membro, forçando a energia revertida por canais que não estavam preparados para aquela sobrecarga. E o resultado previsível havia se materializado na forma de um formigamento que havia se transformado em dormência e depois em ausência completa de sensação. O braço existia. Haruto podia vê-lo, mas era como olhar para algo que pertencia a outra pessoa. O lado direito do rosto estava coberto de sangue, que havia secado em camadas escuras e começa a puxar a pele como uma segunda máscara. Ele não sabia de onde vinha esse sangue especificamente, havia tantas fontes possíveis que tentar identificar a origem era um exercício de otimismo desnecessário. E à sua frente, a 30 metros de distância, o Oni o observava. Não era uma criatura pequena. Em um Oni de 3º grau era, mas esse parecia ter feito das proporções normais uma sugestão e não uma regra. Ficava à beira dos 3 metros de altura, com um corpo que combinava a musculatura de um touro com a geometria errada de algo que não havia evoluído para existir no mundo visível. A pele era o cinza azulado característico dos Onis de alto grau, mas atravessada por veias que pulsavam em roxo escuro, deixando transparecer a energia invertida que corria por dentro daquela coisa como corrente em fio desencapado. Chifres, 2. Curvados para frente como os de um búfalo, estavam cobertos de marcas que Haruto reconhecia como selagens antigas, o que significava que esse Oni específico havia sobrevivido a pelo menos uma tentativa anterior de exorcismo e havia absorvido parte do poder usado contra ele. Uma cicatriz de batalha espiritual, o tipo de coisa que fazia um Oni mais inteligente, mais resistente, e consideravelmente mais irritante de lidar. Os olhos da criatura eram brancos. Completamente brancos, sem íris nem pupila, apenas 2 esferas leitosas que de alguma forma transmitiam uma expressão que Haruto só podia descrever como satisfação contemptiva. O tipo de olhar que um gato dá a um rato que ainda está correndo mas que já sabe, em algum lugar instintivo e antigo, que não vai chegar a lugar nenhum. Haruto Mizan cuspiu sangue para o lado e ajustou a posição dos pés no asfalto rachado. Ainda de pé, disse ele, em voz alta, para o Oni. Não para provocar. Apenas como constatação, uma afirmação de estado que ele precisava ouvir em voz própria para acreditar. O Oni não respondeu verbalmente. Onis de 3º grau raramente faziam isso, alguns conseguiam formar sons que se aproximavam de linguagem humana, mas esse em específico parecia considerar qualquer forma de comunicação direta uma concessão indigna. Em vez de responder, ele bateu uma das garras no asfalto com uma leveza quase entediada, e a onda de energia invertida que irradiou desse gesto simples fez as fissuras no chão se aprofundarem, fez os carros virados deslizarem mais alguns metros, fez o letreiro da padaria finalmente parar de piscar. Haruto sentiu a onda passar por ele. Sentiu o jeito que a energia invertida tentava encontrar ancoragem no seu próprio corpo, tentava se fixar nos seus meridianos energéticos e inverter o fluxo que ele mantinha com tanto esforço.
Era como nadar contra uma corrente, não impossível, mas cansativo de um jeito específico, o tipo de cansaço que não acumulava nos músculos mas em algum lugar mais fundo, mais central, mais difícil de recuperar com descanso ou comida. Ele reverteu a onda, automaticamente, sem pensar, da mesma forma que um músico experiente toca uma escala sem precisar nomear cada nota. A energia invertida que bateu nele foi capturada, processada, transformada no oposto exato de si mesma, e devolvida ao ambiente como energia revertida que se dissipou inofensivamente no ar. Foi um processo que durou talvez um décimo de segundo e custou algo que Haruto não conseguia mais quantificar, mas que sabia ser caro. A reserva estava quase vazia. Esse era o problema central. Sempre havia sido o problema central, não apenas dessa batalha mas de toda a história dos exorcistas desde que o primeiro ser humano havia descoberto que era possível reverter energia invertida e usá-la como arma contra as criaturas que a produziam. Energia revertida era, em sua essência, energia invertida que havia sido capturada e transformada. Um exorcista não gerava poder, ele o convertia. Pegava a energia hostil que permeava o campo de batalha e a virava do avesso, transformava veneno em remédio, transformava a arma do inimigo na própria defesa contra ela. Era elegante, em teoria. Em prática, significava que um exorcista sozinho lutando contra um Oni de terceiro grau em campo aberto era como tentar apagar um incêndio usando as próprias chamas, funcionava até certo ponto, e depois o fogo simplesmente era grande demais. A reserva de energia revertida que Haruto conseguia manter em seus meridianos tinha um limite. O exorcista tinha. Era determinado por anos de treinamento, por constituição pessoal, por talento inato e por uma série de outros fatores que os estudiosos debatiam há séculos sem chegar a consenso. No caso de Haruto, a reserva era excepcionalmente grande, havia sido desde o início. Desde os primeiros testes aos 9 anos de idade, quando os mestres do clã Mizan haviam descoberto que o menino conseguia manter em circulação uma quantidade de energia revertida que deveria ser impossível para alguém da sua idade. Havia sido um motivo de orgulho. Havia sido o fundamento de toda a expectativa que o clã havia depositado nele. Mas excepcionalmente grande não era ilimitada. 43 anos de batalha, incluindo as últimas 6 horas contra esse Oni específico, haviam transformado excepcionalmente grande em quase vazia. Haruto calculou. Era um hábito que nunca havia conseguido desligar completamente, mesmo nas piores situações, a parte da sua mente que insistia em fazer as contas, em avaliar opções, em procurar ângulos que ainda não haviam sido tentados. Era possivelmente o que havia mantido ele vivo durante 4 décadas de trabalho que matava a maioria das pessoas antes dos 30. O Oni estava a 30 metros. 30 metros de asfalto destruído, atravessado por fissuras que transbordavam energia invertida bruta. O próprio campo de batalha era hostil. Cada passo que Haruto desse sobre aquele asfalto seria um passo sobre um substrato carregado de energia invertida que tentaria ativamente minar o que restava da sua reserva. O Oni tinha, por estimativa conservadora, 3 vezes mais energia invertida disponível do que Haruto tinha energia revertida restante. E o Oni não estava ferido. Não havia nenhum sinal visível de qualquer dano que as 6 horas anteriores tivessem causado aquela coisa, nenhuma indicação de que os ataques de Haruto haviam feito qualquer impressão além de demorar um pouco à noite. As contas não fechavam. Nunca haviam fechado completamente, mas agora o déficit era grande demais para ser ignorado ou compensado por técnica ou por experiência. Mas havia uma coisa que as contas não levavam em conta. Uma variável que Haruto havia guardado durante toda a batalha, que havia resistido à tentação de usar repetidamente enquanto a situação piorava, que havia protegido com a mesma determinação com que protegia o que restava da sua reserva. Ele abaixou a mão direita para a bainha na coxa e tirou a faca. Não era uma faca comum. Tecnicamente não era uma faca de jeito nenhum, a palavra era uma simplificação que Haruto havia adotado por conveniência porque lâmina ritualística de inversão catalítica de dupla face construída sobre um núcleo de osso de Oni de primeiro grau envolta em fios de meridiano condensado e banhada em ressonância revertida ao longo de 4 gerações da família Mizan, era um bocado para dizer numa emergência. A faca era mais fácil. A lâmina tinha 20 centímetros de comprimento e 1 dedo de largura, feita de um material que parecia metal escurecido mas que não era exatamente metal, com um padrão de linhas gravadas que percorria toda a extensão de ambos os lados num design que os leigos confundiam com decoração e que os exorcistas reconheciam como os meridianos físicos da arma, canais através dos quais a energia revertida podia fluir, ser concentrada e ser liberada de formas que seriam impossíveis para um exorcista, usando apenas o próprio corpo como condutor. A faca havia pertencido ao pai de Haruto. Antes disso, à avó do seu pai. Antes disso,
Há uma linha de exorcistas Mizan que se perdia na história do clã num ponto suficientemente distante para que os registros se tornassem míticos em vez de documentais. Cada exorcista que a havia carregado havia deixado uma impressão na lâmina, uma camada de energia revertida que não se dissipava com o tempo, mas se acumulava, se estratificava, se tornava parte do material em si. 4 gerações de poder, 4 gerações de batalhas, de vitórias, de mortes. Naruto nunca havia usado o potencial completo da faca. Nenhuma vez, em 43 anos. Havia sido treinado para não fazê-lo. O gasto de energia era tão catastrófico que as circunstâncias em que o benefício superava o custo eram virtualmente inexistentes na prática. Usar tudo de uma vez era o equivalente espiritual de queimar a casa para se aquecer. Às vezes a casa já estava pegando fogo de qualquer jeito. O Oni se moveu. Não foi uma corrida, era grande demais para correr, pelo menos no sentido convencional do termo. Foi mais um fluxo, um deslocamento de massa que acontecia mais rápido do que deveria ser possível para algo daquele tamanho, os pés mal tocando o asfalto. O corpo se movendo com uma fluidez que sugeria que as leis da física eram para ele uma recomendação e não uma obrigação. 30 metros tornando-se 20. 20 tornando-se 10. A energia invertida que irradiava do corpo do Oni como o calor de uma fornalha aberta, distorcendo o ar ao redor dele em ondulações visíveis, fazendo o asfalto fissurarem ainda mais a cada passo. Naruto esperou. Era o instinto contrário a tudo, cada parte do seu sistema nervoso gritava para recuar, para desviar, para criar distância. Ele havia passado a vida inteira desenvolvendo exatamente esse instinto, afinando-o, transformando-o num reflexo tão rápido e confiável quanto respirar. E agora ele ficava parado, com o joelho quebrado e o braço morto e a reserva no fundo do poço, e esperava. 5 metros. Oni levantou uma das garras, não para golpear, mas para concentrar, para reunir a energia invertida que irradiava do seu corpo num ponto focal, criando uma massa de energia pura que distorcia a luz ao redor dela como uma lente. Era o prelúdio de um ataque que Naruto havia visto uma vez antes, em outro Oni, em outra batalha. A onda comprimida. Um pulso de energia invertida tão denso e concentrado que atravessava defesas como se não existissem, que não podia ser revertido em tempo real porque chegava rápido demais para que o processo de conversão se completasse. Naruto havia sobrevivido a primeira vez tomando o golpe de raspão. Havia perdido a audição do ouvido esquerdo por 3 semanas. Havia visto o exorcista ao seu lado, Kanji Zou, 18 anos, primeiro campo em combate de alto grau, prometedor, simplesmente deixar de existir como entidade coerente. A energia invertida comprimida havia desfeito os meridianos de Jizou tão completamente que o que restou não era nem sequer um cadáver no sentido usual. 3 metros. Naruto ativou a faca. Não era um gesto dramático. Não havia luz, não havia som, não havia nada visível que indicasse o que acontecia exceto um leve tremor na lâmina e uma mudança de temperatura no ar imediato ao redor dela, uma queda brusca, o tipo de frio que não era climático mas energético. O sinal de que algo estava sendo drenado do ambiente concentrado num ponto infinitesimalmente pequeno dentro do material da lâmina. 4 gerações de energia revertida acumulada, convocadas de uma vez. O Oni liberou a onda comprimida. O que aconteceu nos próximos 2 segundos foi tecnicamente documentável, mas praticamente indescritível para qualquer um que não possuísse ao menos formação básica em dinâmica de energia espiritual. A onda comprimida atingiu o campo de energia que a faca irradiava e as duas forças, energia invertida em estado máximo de concentração de um lado, energia revertida acumulada ao longo de décadas de outro, se encontraram num ponto de contato que durou aproximadamente 1/10 de segundo antes de resultar numa explosão de conversão que não era exatamente uma explosão, mas que ocupava o mesmo espaço conceitual de uma. A onda de força que emanou desse ponto de contato não tinha direção preferencial. Ela simplesmente expandiu. Oni foi arremessado para trás de verdade, com a força de algo que havia sido fisicamente atingido por uma quantidade absurda de energia cinética convertida. O corpo daquela criatura de 3 metros voando pelo ar e atravessando a fachada do prédio mais próximo como se a alvenaria fosse papel. Naruto foi arremessado em direção oposta e bateu no asfalto com uma força que provavelmente quebrou outras coisas que ele seria informado sobre mais tarde, se houvesse um mais tarde. O silêncio que se seguiu durou aproximadamente 4 segundos. Depois, do buraco na fachada do prédio, vieram os sons de concreto se acomodando. E depois, emergindo da poeira e da escuridão, o Oni, machucado. Finalmente, visivelmente, inquestionavelmente machucado. As veias roxas que percorriam sua pele pulsavam de forma irregular, como luz estroboscópica com falhas. Um dos chifres havia quebrado na metade.
Pele no lado esquerdo do tórax havia se partido, revelando uma fissura profunda da qual vazava a energia invertida em estado bruto, não mais contida pelo envelope físico da criatura. Um ferimento que num ser humano seria imediatamente fatal e que num Oni de terceiro grau era sério o suficiente para finalmente mudar a expressão daqueles olhos brancos. A satisfação contemplativa havia desaparecido. O que havia no lugar era algo que Haruto, em 43 anos, raramente havia visto no rosto de um Oni de terceiro grau. Raiva genuína. A raiva era boa. A raiva significava que o Oni havia perdido a calma, havia perdido a frieza calculada com que havia tratado a batalha inteira até então. A raiva também significava que a criatura estava magoada de um jeito que importava, que o golpe havia chegado fundo o suficiente para produzir algo além de inconveniência. A raiva também era perigosa. Um Oni com raiva era um Oni que abandonava cálculo em favor de força bruta, e força bruta de uma criatura daquele porte, naquele estágio, era o suficiente para acabar com o que restava de Haruto em tempo muito curto. Haruto tentou se levantar. Seu corpo discordou veementemente. Ele estava no chão, de costas, olhando para o céu de Seul que era o laranja cinzento habitual da poluição luminosa noturna, atravessado agora por filamentos de energia invertida que vazavam do campo de batalha e se dispersavam na atmosfera como fumaça. Ele conseguia mover as pernas, ambas, o que era uma surpresa agradável, mas o torso não respondia da forma que deveria. Havia algo errado nas costas que ele não queria examinar muito de perto porque examinar significava quantificar e quantificar significava entender o quão ruim era e entender o quão ruim era naquele momento específico não seria útil para nada. A reserva estava vazia. Não quase vazia. Vazia. O processo de ativação completa da faca havia consumido não apenas o que restava da sua reserva pessoal mas havia puxado através dos seus próprios meridianos a energia acumulada nas 4 gerações de lâmina, usando seu corpo como condutor. E o resultado era que ele estava agora com meridianos que não apenas estavam drenados mas que sentiam como vidro rachado, estruturalmente presentes mas fundamentalmente comprometidos, incapazes de conduzir qualquer coisa com segurança por um período que ele não estava em posição de estimar, sem reserva, sem capacidade de converter, sem defesa de qualquer tipo. E o Oni estava se aproximando novamente. Ouvi os passos, mais pesados agora, menos fluidos, o ritmo irregular de uma criatura machucada que havia abandonado elegância em favor de determinação. 5 segundos. Talvez menos. Haruto Mizan fechou os olhos. Não de desespero. Não exatamente. Mas de reconhecimento. O reconhecimento de alguém que havia passado 43 anos aprendendo a ler situações com precisão clínica e que estava agora lendo esta situação com a mesma precisão e chegando à mesma conclusão que chegaria qualquer observador objetivo. As contas haviam finalmente fechado, e o resultado era inequívoco. Mas havia uma coisa que ainda precisava fazer. Ele abriu os olhos, virou a cabeça para o lado, olhou para a faca que havia caído do chão a meio metro da sua mão direita. A lâmina estava diferente, opaca, onde havia sempre tido aquele brilho sutil de energia contida, como se a luz vivesse dentro do metal. 4 gerações de acúmulo, consumidas em 2 segundos. Ele sabia que a faca ainda existia fisicamente, que a estrutura material estava intacta, mas que o que a tornava faca, o que a tornava mais do que um pedaço de material estranho com linhas gravadas, havia sido gasto. Uma pena. Ele havia esperado passá-la adiante. Os passos do Oni pararam. Haruto sabia, sem precisar olhar, que a criatura estava de pé sobre ele agora, a 2 ou 3 metros, e estava fazendo o que Onis fazem antes de finalizar, reunindo energia, concentrando, preparando o golpe que não precisaria de elegância porque o alvo estava no chão e imóvel. Tipo de momento que um predador tirava para saborear. Haruto pensou em Jizou. Pensou nos outros que havia perdido ao longo de 43 anos, não todos, não havia tempo para todos, mas alguns rostos que insistiam em aparecer naquele momento específico como se houvesse uma lista que precisava ser reconhecida. Jizou, 18 anos. Park será, 22. O velho mestre Choi, que havia morrido não em batalha mas de exaustão acumulada, os meridianos simplesmente cessando de funcionar numa manhã comum como um motor que havia rodado por tempo demais. Sua irmã, mas sobre ela ele não pensaria, havia prometido a si mesmo que não pensaria nela em momentos como esse porque se pensasse não conseguiria manter a clareza de que precisava para morrer com a dignidade que a situação merecia. Ele pensou no Oni que havia matado 5 anos atrás, num subsolo em Busan, um segundo grau que havia estado alimentando-se de uma família inteira por meses. Havia chegado tarde demais para a família. Havia chegado na hora certa para eliminar o Oni.
Era o cálculo que definia a carreira de um exorcista. Você chegava tarde demais para algumas pessoas e na hora certa para outras, e o trabalho era fazer com que o segundo número fosse maior que o primeiro. Ele pensou que, considerando a aritmética completa de 43 anos, o número não estava mal. O Ani liberou a energia. Não foi a onda comprimida desta vez, sem a necessidade de penetrar defesas, sem a necessidade de técnica específica. Foi simplesmente energia invertida em volume bruto, direcionada para baixo, para o corpo imóvel no asfalto. Tipo de coisa que Haruto havia revertido centenas de vezes sem pensar. O tipo de coisa que agora, sem reserva, sem meridianos funcionais, sem nada, passou por ele como se ele não estivesse lá. Haruto Mizan, o exorcista mais talentoso da sua geração, o herdeiro amaldiçoado do clã Mizan, 46 anos de idade, dissolveu-se. Não foi doloroso, descobriu. Ou talvez fosse, mas o processo era rápido demais para que a dor tivesse tempo de se registrar como dor. Foi mais como escurecer, não abruptamente, mas como uma luz que se apaga gradualmente, como o fim de um dia muito longo que havia começado antes do amanhecer e que havia exigido demais de cada hora que continha, e que agora, finalmente, chegava ao ponto em que a luz simplesmente não tinha mais combustível suficiente para persistir. O escuro chegou, e então, inesperadamente, não foi o fim. Havia uma memória que Haruto nunca havia contado a ninguém. Nem ao mestre Choi, que havia sido a figura mais próxima de um pai que ele havia tido depois dos 12 anos. Nem aos colegas exorcistas com quem havia bebido e combatido e chorado os mortos ao longo de 4 décadas. Nem, especialmente não, aos mestres do clã Mizan, que já tinham opiniões suficientemente complicadas sobre ele sem que ele adicionasse mais material. Uma memória de quando tinha 16 anos. Tinha 16 anos e havia acabado de completar o segundo nível de certificação do clã, uma conquista que exorcistas competentes normalmente alcançavam aos 21, que exorcistas excepcionais alcançavam aos 18, e que Haruto havia alcançado aos 16 numa demonstração que os mestres haviam oficialmente descrito como tecnicamente impecável e extraoficialmente descrito como profundamente perturbadora porque jovens de 16 anos não deveriam conseguir fazer isso. A burocracia do clã havia levado 3 reuniões para decidir se aprovavam a certificação ou se criavam um nível intermediário que ele precisaria completar primeiro apenas para não ter que registrar um resultado tão discrepante dos precedentes históricos. Aprovaram, com ressalvas documentadas. Haruto não havia celebrado. Havia ido ao sótão do dormitório do clã, um espaço que os jovens exorcistas em treinamento usavam como depósito para coisas que não queriam que os mestres vissem, garrafas de bebida e revistas e os instrumentos musicais que a política do clã desencorajava. E havia ficado sentado sozinho no escuro por 2 horas, pensando. Que havia pensado, com a clareza depressiva que às vezes acomete pessoas muito inteligentes muito cedo, era o seguinte: ele havia chegado à conclusão de que era, genuinamente, um dos exorcistas mais talentosos que o clã Mizan havia produzido em gerações. E havia chegado à conclusão paralela, não menos genuína, de que isso não era suficiente. Não para o que era necessário. Não para o que os Onis representavam, para o que o desequilíbrio entre energia invertida e energia revertida no mundo significava em termos práticos. Para o que acontecia quando você olhava não para as batalhas individuais mas para a tendência geral ao longo dos últimos 2 séculos de registros documentados. Os exorcistas perdiam mais do que ganhavam. Não dramaticamente, não havia nenhuma catástrofe iminente, nenhuma invasão apocalíptica, nenhum evento que pudesse ser usado para mobilizar atenção e recursos. Era uma perda gradual, medida em percentuais anuais que cada geração herdava um pouco piores do que a anterior havia recebido. Os Onis de graus mais altos tornavam-se mais frequentes. As incursões em áreas populosas tornavam-se mais audaciosas. Os exorcistas tornavam-se mais escassos, porque a taxa de mortalidade em combate de alto grau era tal que formava menos novos exorcistas do que perdia os existentes. Haruto havia sentado no sótão escuro e havia feito as contas com a frieza analítica de um jovem de 16 anos que havia aprendido desde cedo que sentimentos não alteravam resultados e que havia, portanto, desenvolvido o hábito de processá-los em separado dos fatos. Os fatos apontavam para uma direção clara. Os fatos também tornavam clara a natureza da maldição da sua própria situação. Ele era excepcionalmente talentoso num sistema que havia atingido um teto prático. E o teto era baixo demais para que mesmo o exorcista mais talentoso fizesse a diferença que precisava ser feita. Os exorcistas revertiam energia invertida. Sempre haviam feito isso. Apenas isso, a limitação estava no próprio fundamento da arte, na forma como a energia revertida era obtida. Você pegava energia invertida e a transformava. Não havia outro método.
outros tipos de energia, cinética, elétrica, calorífica, qualquer outra forma de energia que existisse no mundo físico, não podiam ser convertidos em energia revertida diretamente por um exorcista. Você precisava primeiro que eles se tornassem energia invertida, e isso significava que você estava sempre dependendo do ambiente hostil para ter o que usar. Um Oni em campo aberto numa área sem recursos de energia invertida prévia era, teoricamente, um Oni que um exorcista suficientemente competente poderia combater em condições mais favoráveis. Teoricamente. Na prática, Onis de grau alto geravam seus próprios campos de energia invertida. Carregavam-na com eles como uma atmosfera particular. Você nunca estava lutando contra um Oni, estava lutando contra um Oni mais todo o campo que ele criava ao redor de si. Campo esse que era simultaneamente o seu suprimento de munição e a fonte de desgaste constante. Era um sistema projetado para favorecer o Oni. Sempre havia sido. Naruto, aos 16 anos no sótão escuro, havia chegado à conclusão de que a única saída era encontrar uma forma de mudar os termos fundamentais do sistema, não lutar melhor dentro das regras existentes, mas mudar as regras. E havia também chegado à conclusão de que não sabia como fazer isso, e que talvez ninguém soubesse, e que talvez não fosse possível. Ele havia descido do sótão, havia dormido 6 horas, e havia voltado ao treinamento na manhã seguinte com a mesma disciplina inflexível de sempre. Mas havia carregado aquela conclusão consigo desde então, como uma pedra no bolso que aprende a ignorar mas que nunca desaparece completamente. 33 anos depois, deitado no asfalto rachado enquanto Oni se preparava para terminá-lo, aquela memória havia voltado com uma nitidez quase irritante. Como se a mente, confrontada com o fim, houvesse decidido revisitar não os momentos de glória nem os rostos dos mortos mas essa coisa específica, esse menino de 16 anos sentado no escuro chegando a uma conclusão insolúvel. Naruto havia pensado, ainda não sei como mudar as regras. Depois o escuro havia chegado. O flashback não era uma palavra que Naruto usaria para o que acontecia agora, porque flashback implicava movimento, uma viagem de volta, um retorno. O que acontecia era mais como imersão. Como se o escuro que havia chegado depois da batalha não fosse vazio mas cheio de coisas específicas e ordenadas que se apresentavam não como recordações mas como presença, como se ele estivesse novamente dentro delas. Ele tinha 12 anos e o mestre Choi estava corrigindo sua postura de canalização pela 17ª vez naquela tarde, não com impaciência. O mestre Choi não possuía impaciência, era um dos fatos imutáveis do universo. Mas com a precisão de quem sabe que a 17ª correção vai funcionar porque as 16 anteriores construíram o caminho para ela. Naruto podia sentir os meridianos no próprio corpo de uma forma que os outros alunos descreviam como vaga ou intuitiva e que para ele era concreta quase como anatomia, como se pudesse ver a estrutura interna de si mesmo com a mesma clareza com que via os próprios dedos. Podia sentir onde o fluxo se acumulava e onde estagnava, onde havia resistência e onde havia excesso de facilidade que paradoxalmente criava ineficiência. Corrigiu. Sentiu a diferença. O mestre Choi fez um som que era a versão dele de entusiasmo. Ele tinha 19 anos e estava no subsolo de um armazém em Incheon, de joelhos sobre concreto frio, com a mão estendida sobre o corpo de um colega que havia levado um golpe que não deveria ter sido fatal mas que havia sido de qualquer forma porque às vezes as coisas eram de uma forma que não deveriam ser e você aprendia isso de jeitos que não eram abstratos. Park Sera tinha 22 anos e havia entrado no trabalho há 18 meses com um sorriso que Naruto havia achado excessivamente otimista na época e que agora, por razões que não conseguia articular completamente, parecia ter sido a coisa certa. O Oni de 2º grau que havia causado isso estava morto, havia sido a primeira batalha a sério de Sera, havia sido o último Oni que Sera havia visto. E o próprio Naruto havia terminado a questão 10 minutos antes com uma precisão que os colegas mais velhos haviam descrito como impressionante. Ele havia ficado parado sobre o resultado e havia pensado, mais rápido não era suficiente. E havia acrescentado será a lista. Ele tinha 25 anos e havia encontrado os arquivos. Esse era o momento que o escuro estava apresentando com mais insistência agora, um momento que voltava com mais substância e peso, talvez porque fosse o momento que havia definido a trajetória de tudo que veio depois. Os arquivos não eram secretos, exatamente. Estavam na biblioteca do clã Mizan, numa ala que era tecnicamente acessível a qualquer exorcista com certificação de 2º nível, o que na prática significava quase nenhum, porque a maioria dos exorcistas alcançava 2º nível por volta dos 25 e começava a trabalhar em campo em tempo integral imediatamente depois, sem muito espaço para pesquisa de arquivo.
Haruto havia alcançado o segundo nível aos 16 e havia passado os 9 anos seguintes em campo, mas havia mantido o hábito de voltar à biblioteca sempre que tinha período entre missões. Porque a biblioteca era um lugar onde podia pensar sem que ninguém tentasse conversar com ele sobre coisas que não importavam. Os arquivos eram 3 volumes encadernados em couro escuro, sem título na capa, escritos numa caligrafia que havia sido elegante e havia se tornado urgente ao longo das páginas. Como se quem os escrevia houvesse começado com o tempo suficiente para caprichar e terminado com uma pressa que não admitia estetismo. O autor era identificado apenas por uma inicial, K, e a data nos primeiros registros era de 120 anos atrás. K havia sido um exorcista. Um exorcista que havia chegado, por um caminho diferente mas à mesma conclusão que Haruto havia chegado aos 16 anos no sótão. O sistema era desfavorável de forma estrutural. As regras precisavam mudar. E K havia feito mais do que apenas chegar a essa conclusão, havia passado 30 anos tentando mudar as regras. Havia tentado, especificamente, resolver o problema da conversão unidirecional. Se os exorcistas só podiam usar energia revertida, e energia revertida só podia ser obtida convertendo energia invertida, e energia invertida era a moeda nativa dos Onis, então o sistema seria sempre assimétrico a favor dos Onis. A solução teórica era permitir que exorcistas convertessem outras formas de energia, cinética, elétrica, calorífica, diretamente em energia revertida, sem precisar passar pela etapa intermediária de energia invertida. Isso significaria que um exorcista poderia funcionar sem nenhum onipresente, poderia carregar energia para a batalha em vez de depender do campo gerado pelo inimigo. Poderia em teoria nunca ficar sem recurso desde que houvesse qualquer outra forma de energia disponível. K havia chamado isso de inversão direta, e havia passado 30 anos tentando torná-la possível. 3 volumes documentavam essa tentativa com uma minúcia que Haruto havia levado 4 dias para ler completamente, dias que havia passado na biblioteca sem dormir o suficiente com quantidade insuficiente de comida porque não queria interromper a leitura. K havia chegado perto. Havia chegado muito perto, havia desenvolvido uma técnica teórica que, nos modelos energéticos que os documentos descreviam, deveria funcionar. Havia testado em si mesmo. Havia funcionado. Em escala reduzida, K havia conseguido converter energia cinética do próprio movimento corporal em energia revertida, um ganho minúsculo mais real. Uma prova de conceito que havia enchido a caligrafia com uma excitação contida que era palpável mesmo um século depois. E então havia parado de funcionar. Mais precisamente, havia parado de funcionar nele. Os meridianos de K haviam desenvolvido uma resistência ao processo que aumentava a cada uso, como uma resposta imune que tornava o tratamento progressivamente menos eficaz. Depois de 2 anos de testes, K havia conseguido extrair de cada tentativa uma quantidade de energia revertida menor do que a última, numa regressão que os modelos sugeriam ser exponencial. O último volume havia terminado abruptamente, no meio de uma frase sobre uma modificação teórica que K estava considerando para contornar o problema da resistência meridional. Haruto havia procurado nos registros do clã alguma continuação, uma conclusão, uma explicação do que havia acontecido com K, qualquer coisa. Havia encontrado uma anotação administrativa em outro arquivo. K havia morrido em batalha aos 56 anos. Causa do falecimento, sobrecarga meridional catastrófica. A anotação havia sido feita por um escriba do clã sem nenhum comentário adicional, como se fosse um item qualquer numa lista de mortes ordinárias. Haruto havia ficado sentado com o último volume fechado nos joelhos por um longo tempo. Depois havia pensado, e se o problema não fosse os meridianos, mas a forma como os meridianos eram usados? Havia passado os 18 anos seguintes pensando isso. Havia desenvolvido, em paralelo com o trabalho de campo, as missões, as batalhas, as mortes que iam se acumulando na lista, uma teoria própria construída sobre os fundamentos que K havia deixado, modificada nos pontos onde K havia encontrado as paredes. Havia chegado a conclusões que não conseguia testar adequadamente sem equipamento que não existia e condições que não podia criar. Havia chegado a conclusões que às vezes pareciam próximas demais de algo real para serem apenas especulação teórica. Havia nunca conseguido provar nada. Havia nunca conseguido implementar nada. Havia continuado trabalhando em campo, continuado adicionando nomes à lista, continuado chegando ligeiramente tarde demais para algumas pessoas e na hora certa para outras. E havia carregado a teoria consigo como carregava a memória do menino de 16 anos no sótão, uma pedra no bolso que aprende a ignorar mais que nunca desaparece. No escuro agora, enquanto as memórias se apresentavam com a insistência de coisas não resolvidas, Haruto pensou que o mais perturbador não era morrer sem ter provado a teoria.
Morrer sabendo que a teoria podia estar certa e não tendo encontrado a forma de passá-la adiante de um jeito que fizesse diferença. Os arquivos de K haviam durado 120 anos. Os registros pessoais de Haruto existiam, mas estavam escritos num código que ele havia desenvolvido por paranoia justificável. Os líderes do clã Mizan tinham opiniões muito claras sobre exorcistas que usavam tempo de pesquisa teórica em vez de campo ativo. E Haruto havia aprendido a proteger seu trabalho. O código era quebrável, certamente, mas exigiria alguém que soubesse onde procurar e tivesse razão para querer encontrar. Improvável. Mais improvável do que havia sido K, que ao menos havia registrado tudo em claro. O escuro era suave agora. Não opressivo, surpreendentemente não opressivo, considerando as circunstâncias. Era um escuro que Haruto reconhecia vagamente como o tipo que precede o sono muito profundo, quando o corpo finalmente cede e a mente para de resistir à ausência de consciência. Ele havia experimentado esse escuro algumas vezes antes, depois das batalhas mais pesadas, quando o gasto de energia era severo o suficiente para que o corpo decidisse unilateralmente que precisava de recuperação urgente e apagasse a consciência sem consultar o proprietário. Mas aquele escuro sempre havia tido um fundo. Havia sempre terminado numa manhã ou numa tarde, no teto de algum hospital ou dormitório do clã, com o cheiro de antisséptico e a sensação de meridianos se reconstruindo lentamente. Este escuro não parecia ter fundo. Parecia continuar, e continuar, e continuar. E então parou. A primeira coisa que Haruto notou foi a dor. Não a dor familiar do pós-batalha, o inventário de danos musculares e meridianos sobrecarregados que ele havia aprendido a catalogar com eficiência clínica ao longo de décadas. Esta dor era diferente em qualidade e em distribuição, mais aguda em lugares que não eram os lugares normais, menos presente em lugares onde deveria estar intensa. Acordar num corpo com uma geometria ligeiramente errada. O que era? Concluiu seu cérebro com uma rapidez que o surpreendeu, precisamente o que estava acontecendo. A segunda coisa que notou foi o teto. Um teto de madeira. Madeira escura, envelhecida, com vigas expostas que corriam paralelas a uma altura de talvez 3 metros acima da sua cabeça. Havia uma rachadura numa das tábuas do teto e através dela entrava um fio de luz que, pela qualidade e ângulo, ele identificou como luz de início de manhã, não o sol direto mas a luminosidade difusa que precede o nascer do sol por talvez meia hora. Não era o teto de nenhum lugar que ele conhecesse. A terceira coisa que notou foi que estava deitado numa superfície que não era o asfalto rachado de Seul. Era macio sob as costas, não o macio excessivo de um colchão moderno mas o macio compacto de algo feito de materiais naturais, palha ou capim prensado ou algo equivalente, coberto por tecido grosso. Uma cama. Uma cama muito simples, num quarto muito simples, com um teto de madeira que ele nunca havia visto. A quarta coisa, e aqui a velocidade do processo de reconhecimento desacelerou consideravelmente, porque o que estava notando era suficientemente incomum para que o cérebro aplicasse mais cautela do que aplicava às entradas de informação ordinárias. Foi que as mãos que ele podia ver quando levantou o braço direito para inspecioná-lo não eram as mãos que ele havia tido há algumas horas. Eram mãos jovens. Mãos que não haviam ainda desenvolvido as cicatrizes específicas que 43 anos de trabalho deixam nos palmos e nos nós dos dedos de um exorcista. Mãos com pele intacta, sem as marcas de meridianos forçados além do limite, sem as linhas finas onde a energia havia queimado caminhos de saída através da pele em momentos de sobrecarga extrema. Mãos que, pela magreza e proporção dos dedos, pela forma como as articulações ainda não tinham o espessamento que vem com os anos, pertenciam a alguém consideravelmente mais jovem do que 46. Haruto ficou olhando para as mãos por um tempo que seria difícil de quantificar. Depois abaixou o braço, fechou os olhos, e procedeu metodicamente. Inventário de danos ao corpo. O processo era automático, incorporado em 43 anos de prática. Começou pela cabeça e desceu. Havia uma dor sorda na base do crânio, o tipo que acompanha um golpe físico recente ou uma queda. Havia tensão no pescoço e nos ombros que sugeria ou trauma recente ou sono em posição ruim ou ambos. O tórax respondia normalmente, respiração funcional, nenhuma indicação de costela quebrada. O abdômen apresentava sensibilidade no lado direito, uma dor que, ao ser pressionada mentalmente, a técnica de verificação interna que os mestres do clã chamavam de toque de consciência, revelou-se consistente com dano por impacto contundente de data recente. As pernas funcionavam. Os braços funcionavam, ambos, o que era a primeira diferença real em relação ao estado que havia tido há algumas horas. Inventário de estado meridional, aqui as coisas ficavam interessantes. Os meridianos existiam. Estavam presentes,
estruturalmente intactos, o que era notável considerando que os últimos meridianos que ele havia habitado haviam sido deixados no estado de vidro rachado pela sobrecarga da faca. Estes meridianos eram diferentes desses. Eram diferentes dos seus próprios meridianos em qualquer estado, tinham uma configuração que Haruto nunca havia visto, uma arquitetura de canais que era ao mesmo tempo familiar nos princípios gerais e estranha nos detalhes específicos, com conexões entre pontos que nos meridianos padrão eram independentes e com ausências em lugares onde os meridianos padrão eram mais densos, e eram enormes. Não em volume de energia, o corpo estava vazio de energia revertida, o que era esperado. Mas a capacidade, a estrutura dos canais, o calibre das vias que percebia quando varria internamente os meridianos, era absurdamente grande. Como encontrar um sistema de aquedutos dimensionado para uma cidade e descobrir que estava sendo usado para abastecer uma aldeia? A estrutura estava toda lá, intacta, esperando, mas o habitante anterior não havia sabido como usá-la, ou não havia tido tempo, ou havia sido impedido de fazê-lo de alguma forma. Naruto abriu os olhos novamente e ficou olhando para o teto de madeira. Alguém havia morrido neste corpo recentemente. Era a única explicação para o estado que encontrava. Os danos físicos eram consistentes com um trauma recente, severo o suficiente para ser fatal ou quase. E havia um vazio energético nos meridianos que não era o vazio de alguém que nunca havia usado energia, mas o vazio de alguém cujo fluxo havia sido abruptamente interrompido, como uma vela apagada em vez de uma vela nunca acesa. E ele estava aqui. Em vez da extinção que havia esperado, em vez do fim inequívoco das contas que havia feito no asfalto de Seul, estava aqui. Algum quarto com teto de madeira e cama de palha, em algum corpo jovem com meridianos extraordinários e dono recentemente falecido, em algum lugar que claramente não era Seul. Sentou-se. O quarto era pequeno, talvez 4 metros por 4, com a cama ocupando um terço do espaço disponível. Havia uma janela coberta por um papel translúcido que deixava passar a luz sem mostrar o que havia do lado de fora. Havia um baú de madeira encostado na parede oposta. Havia uma bacia de cerâmica no chão, com água, e ao lado dela um pano dobrado que parecia ser para uso como toalha. Havia uma prateleira com alguns objetos que ele precisaria se aproximar para identificar. Havia, pendurados num gancho de madeira na parede mais próxima da cama, roupas, calças e uma espécie de camisa comprida, de tecido simples, claramente antigas de um jeito que sugeria não que fossem velhas mas que eram de uma época diferente. A arquitetura e os objetos não correspondiam a nada de familiar. Não eram contemporâneos, pelo menos não do contemporâneo que ele conhecia. A ausência de qualquer objeto reconhecível como tecnologia moderna era absoluta. Nenhum cabo, nenhuma tomada, nenhuma superfície plástica, nenhuma indicação de eletricidade. A madeira das paredes era trabalhada com ferramentas manuais, as juntas visíveis sem a precisão de maquinário industrial. A bacia de cerâmica era do tipo que se usa em culturas que não têm encanamento. Estava, portanto, em outro tempo ou em outro lugar ou em ambos. A palavra Isekai não era uma que Haruto usasse naturalmente no próprio vocabulário, era um termo de cultura popular que havia entrado no léxico comum décadas atrás, antes do seu tempo, mas a estrutura conceitual era familiar o suficiente. Outro mundo, outro contexto, outro ponto de partida. Desceu da cama com a cautela de alguém aprendendo a confiar num corpo novo. As pernas sustentaram o peso sem reclamar, havia sensibilidade do lado direito do abdômen e uma rigidez geral que sugeria que o corpo havia passado algum tempo deitado sem movimento, mas nada que impedisse função básica. Caminhou até a janela e removeu cuidadosamente o canto do papel translúcido para ver o que havia do lado de fora. Aldeia. Pequena, 20, 30 estruturas visíveis, de madeira e telhado de palha ou telha simples, dispostas ao longo de um caminho de terra que se perdia em ambas as direções. Havia árvores ao redor, densa vegetação de um verde que ele não reconhecia especificamente mas que era consistente com clima temperado. Havia pessoas já em movimento apesar da hora cedo, figuras em roupas similares às que estavam penduradas no gancho, carregando coisas, indo de um lugar para outro com o propósito vago mais reconhecível de pessoas que têm trabalho para fazer. Nenhum veículo, nenhuma estrutura de metal, nenhum fio de eletricidade, nenhum som mecânico. Haruto deixou o papel da janela voltar ao lugar e ficou parado no meio do quarto. Havia muitas perguntas. O número de perguntas era, se ele fosse honesto, suficientemente intimidador para que tentar organizá-las fosse em si mesmo um projeto de algum porte. Onde estava? Quando estava? Quem havia sido o dono original deste corpo? Por que ele estava aqui? Como havia chegado aqui? O que havia do lado de fora daquela janela em termos de estrutura social, de linguagem, de história, de qualquer coisa relevante para a questão de como proceder?
Mas havia também uma coisa que sabia, com a clareza específica das coisas que são óbvias depois que as observações se somam: os meridianos neste corpo eram extraordinários. Com a maior estrutura meridional que havia encontrado em 43 anos de experiência, maior do que seus próprios meridianos que haviam sido suficientemente grandes para serem motivo de comentário pelos mestres do clã, e estavam vazios. E ele tinha 43 anos de conhecimento sobre como preencher e usar meridianos, mais 18 anos de trabalho teórico sobre inversão direta, mais a perspectiva particular de alguém que havia chegado ao fim de um sistema e sabia exatamente quais eram seus limites. Um corpo novo. Um corpo extraordinário. Uma segunda chance que não havia pedido e não havia esperado e que chegava carregada com implicações que levariam um tempo considerável para processar completamente. Naruto sentou-se na beira da cama e começou a processar. O nome do corpo era Lee Kun-mi. Ele descobriu isso de forma indireta. Estava sentado na cama quando ouviu passos no corredor do lado de fora do quarto, passos hesitantes, o tipo de hesitação de alguém que quer interromper mas não tem certeza se deve, e depois uma batida leve na porta. E depois, sem esperar resposta, a porta se abriu e uma mulher entrou. Ela tinha aproximadamente 50 anos, com o cabelo escuro listrado de branco preso atrás da cabeça, roupas similares às do gancho mas com um avental de trabalho por cima. O rosto era o rosto de alguém que havia passado a vida ao ar livre, com as linhas específicas que isso produz, e havia ao redor dos olhos uma vermelhidão que Naruto identificou imediatamente como resultado de choro recente. Ouviu sentado na cama e parou. A expressão que atravessou o rosto dela era o tipo que Naruto havia visto antes, em parentes de pessoas que haviam saído de comas inesperadas ou de estados que haviam parecido terminais, uma mistura de alívio tão intenso que se tornava fisicamente visível, de surpresa que ainda não havia tido tempo de se transformar em crença, de uma vulnerabilidade que vinha de ter esperado pior e se descobrir de frente com o oposto. Ela disse uma palavra. Naruto não a entendeu. A língua não era nenhuma que reconhecesse imediatamente, nem coreano, nem japonês, nem mandarim, nem qualquer outra língua da qual tivesse conhecimento passivo. Mas havia uma cadência na forma como a palavra foi dita que era reconhecível independente de idioma. Era um nome. Era o nome de quem estava à sua frente, dito por alguém que havia tido razões para temer que nunca mais o diria. Depois ela disse outras coisas, em voz que quebrava levemente em algumas sílabas, e caminhou em direção a ele com urgência que Naruto reconheceu ser afeto antes de reconhecer como afeto materno especificamente. E quando chegou perto o suficiente abaixou a mão e pousou no lado do seu rosto com uma gentileza que havia algo de confirmação nela, como se estivesse verificando que era real, que estava realmente acordado, que estava realmente lá. Naruto ficou imóvel. Não porque não soubesse como responder ao afeto, havia sido humano o suficiente tempo para ter experiências com isso, mesmo que a profissão tendesse a criar distâncias, mas porque estava processando. O toque era quente. A mão era a mão de uma mãe tocando um filho que havia quase morrido. E o filho, neste corpo, havia quase morrido de fato. Ele disse a palavra que havia ouvido ela dizer. Disse da mesma forma que ela havia dito, com a mesma cadência, a mesma posição dos lábios e da língua que havia observado enquanto ela falava. Era uma técnica que havia desenvolvido para línguas novas, quando o trabalho de campo levava a regiões onde não falava o idioma local, capturar os sons com precisão suficiente para ser compreensível antes de ter vocabulário. A mulher parou. Olhou para ele com uma expressão que adicionou ao alívio e à surpresa uma camada de algo que Naruto levou um momento para identificar como confusão ligeiramente desconcertada, o tipo que alguém tem quando algo familiar age de forma inesperadamente estranha. Havia dito a palavra errado. Havia dito o nome com a pronúncia errada, com um sotaque ou entonação que não correspondia ao esperado. Que fazia sentido, era um som novo numa língua nova. E por mais boa que fosse a imitação, havia detalhes que só o crescimento dentro de uma língua podia calibrar corretamente. Mas a mulher processou a estranheza, e o processou da forma que mães frequentemente processam estranhezas nos filhos que acabaram de acordar de quase morrer, atribuindo-a à experiência recente, ao trauma, ao estado alterado de consciência que precede a recuperação. Disse mais coisas, agora em tom mais suave e mais lento, como se ajustasse a velocidade da comunicação para alguém que precisasse de mais tempo para absorver. Naruto observou os lábios, observou os gestos, observou o contexto de cada coisa que ela apontava enquanto falava. A bacia com água, ela gesticulou em direção a ela com um gesto que claramente significava use. As roupas no gancho, para ele, com o gesto universal de coloque-as. No exterior do quarto, ela tocou a porta, disse algo, disse outra coisa, e a sequência de sons e gestos construiu algo que ele interpretou como vá quando estiver pronto. Ela foi embora.
Na porta, parou, virou, e disse mais uma vez aquela palavra, o nome, mas desta vez não era uma pergunta ou uma verificação de realidade. Era outra coisa. Era a forma como se diz o nome de alguém quando você precisou de tempo para acreditar que ainda ia dizê-lo. Depois que ela saiu e a porta fechou, Haruto ficou olhando para ela por um momento. Ikumi. O nome que a mulher havia dito era Likumi. Ele havia conseguido separar os sons o suficiente para isso, e a estrutura do nome tinha uma familiaridade que era consistente com um nome de língua que compartilhava alguma raiz com idiomas que conhecia, embora a língua em si fosse diferente. Levantou-se, foi até a bacia, lavou o rosto. A água estava fria e claramente coletada da chuva ou de alguma fonte próxima, sem o tratamento e o cheiro de cloro da água de torneira que havia sido a norma durante toda a sua vida anterior. O rosto que encontrou refletido vagamente na superfície da água era jovem, 18 anos? 16? Com ossos altos, cabelo escuro que havia crescido mais do que o necessário para ser funcional, e nos olhos, quando se inclinou para verificar, havia algo que não conseguia identificar de imediato como expressão porque era olhar para um rosto que não era o seu com olhos que eram os seus. Vestiu as roupas do gancho. Ajustou os cadarços dos sapatos, sapatos de couro simples, sem o solado técnico a que estava acostumado. Ficou de pé no meio do quarto, de roupa nova, em corpo novo, em mundo desconhecido. Fez o que sempre havia feito em situações que ainda não havia mapeado completamente. Começou a observar. A aldeia chamava-se Dalmere, que ele descobriu não de forma direta mas por agregação, ouviu o nome repetido em contextos diferentes ao longo do dia, por vozes diferentes, com entonações que permitiam inferir não apenas o nome mas o fato de que era dito com o tipo de peso que lugares ganham quando as pessoas que os habitam nunca viveram em nenhum outro lugar. A língua era o primeiro desafio. Era desafiante de um jeito específico, havia palavras que faziam eco de coisas que ele conhecia, similitudes fonéticas que não podiam ser coincidência mas que eram suficientemente diferentes para não funcionar como tradução direta. Era como tentar ler um texto num idioma aparentado mas não idêntico, onde você reconhece raízes e estruturas mas o vocabulário específico escorrega. Progrediu mais rápido do que esperaria para alguém sem imersão prévia, havia sempre sido um aprendiz rápido de línguas, e 43 anos de manter a mente afiada em circunstâncias adversas não haviam prejudicado isso. A mulher da manhã, que claramente era a mãe do corpo, de Likumi, chamava-se Maren, segundo o que ele conseguiu inferir de como outros moradores da aldeia a chamavam. Via um homem mais velho que passava pela casa com frequência e que tratava Haruto, tratava Likumi. Ele precisava lembrar de fazer essa distinção, pelo menos internamente, com uma espécie de reserva cautelosa, como se não soubesse muito bem como se portar diante de um jovem que havia quase morrido e que acordara diferente de formas difíceis de articular. Um vizinho? Um parente? Ainda não tinha contexto suficiente para determinar. Havia crianças que o olhavam com a curiosidade direta que crianças têm para situações que os adultos tratam com cuidado excessivo. Havia trabalhadores da aldeia que se afastavam ligeiramente quando ele passava, não medo exatamente, mas aversão de distância que as pessoas mantêm de alguém que foi marcado por algo que não entendem completamente. Sobre isso ele descobriu, também por inferência e por fragmentos de conversa que conseguia agora parcialmente compreender, mais rápido do que esperaria. Likumi havia sido encontrado quase morto 3 dias atrás. Havia sido trazido para a aldeia por caçadores que o encontraram na Floresta Leste, que identificaram que o jovem tinha sido atacado por algo que não era um animal comum. A natureza do atacante não ficou imediatamente clara para Haruto. Havia um termo que os moradores usavam quando falavam sobre o assunto em voz baixa, um termo de 2 sons que ele conseguia reproduzir mas ainda não conseguia traduzir, e que vinha acompanhado de uma tensão específica nos rostos, a tensão de quem fala sobre algo que teme. Mas havia uma coisa que havia ficado clara no primeiro dia, não de conversas mas de observação direta. Quando Haruto varreu os meridianos do novo corpo mais cuidadosamente do que havia feito pela manhã, com a atenção específica que aplicaria a qualquer análise meridional séria, encontrou algo que havia estado lá desde o começo mas que só agora conseguia ver com clareza suficiente para entender. Os meridianos de Likumi tinham sido danificados, não destruídos, a estrutura estava intacta, como havia observado antes, e a capacidade era impressionante. Mas havia marcas no tecido meridional que eram inconfundíveis para alguém com o histórico de Haruto. Eram as marcas de penetração de energia invertida. O tipo de energia invertida que um exorcista encontra em campo de batalha, que é difusa e ambiental. Era energia invertida direcionada, concentrada, o tipo que é gerado por uma criatura que a usa ativamente como arma. Likumi havia sido atacado por algo que usava energia invertida. Um Oni.
Haruto ficou parado num caminho de terra ao final do primeiro dia, com o sol descendo atrás das árvores à sua frente e a aldeia murmurando vida ao redor dele, e pensou em K, o exorcista de 120 anos atrás com os 3 volumes de caligrafia que havia ficado mais urgente com as páginas. Pensou nos arquivos que havia passado 18 anos construindo num código que ninguém procuraria. Pensou nos meridianos extraordinários deste corpo jovem que carregavam as marcas de um ataque de energia invertida. Pensou na teoria de inversão direta. Na possibilidade de que um exorcista pudesse converter qualquer forma de energia, não apenas energia invertida. A possibilidade de que um exorcista com meridianos suficientemente grandes e treinamento suficientemente preciso pudesse tornar-se algo qualitativamente diferente do que os exorcistas haviam sido até então. Havia algo naquele mundo. Havia Onis, ou o equivalente local, criaturas que usavam energia invertida e que atacavam seres humanos. Havia pessoas que provavelmente sofriam o mesmo tipo de perda que as pessoas no mundo que havia deixado sofriam, chegando tarde demais, não tendo o suficiente, as contas nunca fechando direito. E havia um corpo de 16 anos com meridianos que eram o maior que havia visto, em estado virgem, sem os 43 anos de batalha que haviam desgastado os seus próprios. Uma segunda chance. Pedida. Não esperada. Chegando carregada com tudo que havia aprendido sobre onde a primeira havia chegado e onde havia ficado aquém. Haruto, Lee Kun-mi, para os propósitos externos. Lee Kun-mi com a consciência e as memórias de Haruto Mizan por baixo, virou para a aldeia e começou a caminhar de volta. Havia trabalho a fazer. Havia uma língua para aprender adequadamente. Havia um contexto para mapear. Havia uma teoria para finalmente testar com meridianos que eram, pela primeira vez desde que a havia concebido, estruturalmente capazes de suportá-la. E havia, em algum lugar na Floresta Leste, a coisa que havia atacado Lee Kun-mi. Ainda não sabia o que era. Ainda não sabia o nome que os moradores de Dawnmere lhe davam com aquela tensão de medo não nomeado. Ainda não sabia quão forte era, quão inteligente, se era único ou parte de algo maior. Mas sabia como encontrar energia invertida. E sabia, melhor do que qualquer pessoa naquele mundo provavelmente sabia, o que fazer com ela quando a encontrasse. Dawnmere estava se acendendo na luz do fim de tarde, pequenas chamas através das janelas, fumaça suave dos fogões, os sons de uma comunidade encerrando o dia. Haruto olhou para aquelas luzes e sentiu, foi uma surpresa, algo que não havia sentido em muito tempo. Não esperança exatamente. Esperança era uma palavra demasiado emocional para o que era. Era mais o estado mental de um problema que sempre havia parecido fechado revelando, de um ângulo inesperado, uma abertura. Entrou na aldeia. A mãe de Lee Kun-mi estava na porta da casa, esperando, e quando viu aproximar-se disse o nome, Lee Kun-mi, com um alívio que Haruto notou havia diminuído desde a manhã. Não porque ela estivesse menos aliviada, mas porque havia tido horas para absorver o alívio e o colocar no lugar onde as coisas que são reais vão depois que deixam de ser inesperadas. E respondeu com a única palavra que havia praticado o suficiente para ter a cadência correta. A palavra que em Dawnmere significava algo aproximado de estou aqui, estou bem, não se preocupe, uma única palavra comprimida com o significado de um estado. Havia observado seu uso ao longo do dia com atenção específica porque era claramente uma palavra de alta frequência emocional, uma daquelas palavras que uma língua cria para situações que se repetem com frequência suficiente para merecer uma forma comprimida. A mãe de Lee Kun-mi fez um gesto que era claramente venha jantar. Ele foi. Sentou à mesa numa cozinha pequena e quente, comeu comida cujo nome ainda não sabia, mas que era feita com competência evidente com um tipo de cuidado que vai para a comida feita por alguém que ama quem vai comê-la. E ouviu a língua ao redor dele com a atenção de quem está montando um quebra-cabeça e aprendendo a forma das peças antes de tentar encaixá-las. Kun-mi havia tido uma vida aqui, uma mãe, uma aldeia, uma história que Haruto não conhecia ainda mais que aprenderia. Havia sido atacado por algo que usava energia invertida e havia quase morrido, e Haruto estava agora dentro do resultado desse quase, habitando o espaço que a morte havia deixado vazio. Era uma responsabilidade que ele não havia pedido. Mas as responsabilidades relevantes raramente eram as pedidas. Haruto Mizan, que agora era Lee Kun-mi de Dawnmere, terminou o jantar, agradeceu com um gesto que havia observado ser o gesto correto, e voltou para o quarto de teto de madeira. Sentou na beira da cama. Fechou os olhos, e começou, com a paciência e a metodologia de quem havia passado 43 anos aprendendo a fazer uma coisa muito específica extremamente bem, a explorar os meridianos do novo corpo. A noite era longa, o trabalho era imenso, e pela primeira vez desde os 16 anos no sótão escuro com a conclusão insolúvel, as contas do que havia e do que era necessário não pareciam impossíveis de fechar. Talvez,
Apenas talvez. Começou a trabalhar. E em algum lugar na Floresta Leste, na escuridão entre as árvores onde a luz de Dawnmere não chegava, algo que usava energia invertida sentiu o menor pulso de algo que não deveria estar ali. Um fio de energia revertida, tênue como um pensamento, breve como um intervalo entre dois batimentos de coração. Algo novo havia chegado a Dawnmere. E a floresta, por um momento, ficou muito quieta. Os primeiros dias foram um exercício de contenção. Não de energia, a energia revertida que Haruto havia começado a cultivar nos meridianos de Lee Kou-mi crescia com uma velocidade que não conseguia evitar de achar perturbadora. Não de forma negativa, mas da forma que perturbam as coisas, que confirmam hipóteses que se tinha razões para acreditar, mas nunca meios de verificar. A estrutura meridional era exatamente tão receptiva quanto havia estimado. A capacidade de absorção era extraordinária. Os primeiros exercícios que havia praticado, os fundamentos que o mestre Choi havia ensinado aos 12 anos e que continuavam sendo os fundamentos por uma razão, produziam em Lee Kou-mi resultados que um aprendiz de 12 anos levaria meses para alcançar. A contenção era de outro tipo. Era a contenção de alguém que precisava funcionar num contexto social sem deixar transparecer o quão completamente diferente era do que o contexto esperava. Era a contenção de não demonstrar familiaridade com conceitos que Lee Kou-mi não deveria conhecer, de não responder a perguntas de forma que revelasse um estoque de experiência incompatível com 16 anos de vida numa pequena aldeia, de não olhar para o mundo ao redor com os olhos de 46 anos disfarçados de 16. Era, em síntese, a arte de fingir ser quem o mundo achava que você era, enquanto internamente continuava sendo quem você havia sempre sido. Naruto havia feito variações disso a vida toda, havia sempre sido o exorcista que os mestres do clã achavam que entendiam enquanto mantinha aspectos essenciais da própria mente em espaços que ninguém inspecionava, mas nunca havia precisado de uma versão tão abrangente e constante. Maren ajudou, sem saber que ajudava. Maren era o tipo de mulher que preenchia silêncios com palavras não por incapacidade de tolerar o silêncio, mas por afeto, como se as palavras fossem uma forma de presença, de indicação contínua de que estava ali e que se importava. Isso significava que ela falava muito, e ao falar muito, enquanto Haruto observava e absorvia e catalogava, sem precisar contribuir com muito além de sons de atenção e gestos de resposta, ela sem querer construía um dicionário vivo que ele usava para estruturar a língua. Havia um padrão na língua de Dawnmere, ou na língua desta região, de que Dawnmere era apenas uma parte pequena, que aos poucos foi ficando claro. Era uma língua com mais casos do que as línguas de que Haruto tinha experiência, com uma forma de marcar o tempo verbal que era menos sobre quando algo aconteceu e mais sobre a certeza do falante de que aconteceu. Uma distinção que havia achado estranha no começo e que depois havia começado a apreciar como elegante. A língua construía epistemologia diretamente na gramática, forçava o falante a posicionar-se em relação à certeza do que dizia antes de dizer. Na tarde do quarto dia, Maren estava sentada à mesa com um cesto de roupa para remendar e falava, ao jeito dela, ao redor e sobre e através das coisas, quando Haruto respondeu a algo que havia dito com uma frase completa. Não um som de atenção. Não um gesto. Uma frase, curta, com a estrutura correta e o vocabulário adequado ao contexto, dita com a cadência que havia passado 4 dias calibrando. Maren parou, olhou para ele. Disse algo que Haruto interpretou como: "Você nunca foi bom com palavras." O que era, claramente, uma forma indireta de dizer: "Isso foi surpreendentemente correto para alguém que normalmente estragou com isso." A observação revelava algo sobre Lee Kou-mi que ele adicionou ao inventário que ia construindo sobre o jovem cujo corpo habitava. Lee Kou-mi havia sido, pelo menos em questão de língua verbal, mais reservado ou menos articulado do que seria esperado. Naruto considerou como responder. Optou por algo simples, que havia ouvido Maren dizer em contextos que indicavam o uso como marcador de transição ou mudança. É diferente agora. Maren ficou olhando por um momento mais. Depois voltou à roupa de remendar, mas havia qualquer coisa na linha dos ombros dela, um relaxamento de algo que havia estado tenso, que ele interpretou como aceitação. Uma compreensão plena. Apenas aceitação da diferença como parte do que havia acontecido, do que fosse que havia acontecido na floresta 3 dias antes de ele ser encontrado. Era uma graça que ele não havia esperado. O mundo sendo generoso com a estranheza no lugar onde poderia ter sido suspeito. Nos dias seguintes, a língua consolidou-se. Não completamente, havia nuances e vocabulário específico e referências culturais que continuariam a construir-se ao longo de meses ou anos. Mas a funcionalidade comunicativa chegou rápido, com a velocidade de alguém que havia aprendido a aprender línguas e tinha 4 décadas de prática em leitura de contexto não verbal. Começou a conversar com Maren de forma mais natural. Começou a fazer perguntas,
cuidadosas, formuladas para parecer curiosidade de alguém que havia estado inconsciente por dias e estava reorientando-se, e não para revelar que estava construindo um mapa do mundo do zero. O mundo que emergia dessas conversas e dessas observações era vasto e não linear, como todos os mundos quando vistos de dentro de um ponto específico. Havia uma estrutura política de que Dalmere era uma parte periférica, um conjunto de reinos ou principados ou cidades-estado. As palavras que Maren usava não correspondiam exatamente a nenhuma categoria política que Haruto reconhecia, com as fronteiras e alianças do tipo que provavelmente faziam sentido para quem havia crescido dentro delas e que exigiriam cartografia e história para que um recém-chegado compreendesse. Havia uma estrutura religiosa, havia menções a figuras e conceitos que Haruto catalogou como pertencentes à cosmologia local sem tentar interpretá-la prematuramente. Havia uma estrutura social com hierarquias que ainda estava mapeando. E havia, emergindo das conversas em voz baixa com Maren e das trocas que observava entre os adultos da aldeia quando pensavam que ele não estava prestando atenção completa, a menção repetida da coisa que havia atacado Lee Kun-mi. A palavra era Sorral, ou algo que soava como Sorral. Havia uma consoante final que a língua de Dalmere produzia de uma forma que Haruto ainda estava calibrando. Sorral era dita com o peso específico de uma palavra que carregava história acumulada de medo, o tipo de palavra que havia sido usada por gerações suficientes para desenvolver uma gravidade própria. Não era uma palavra comum no vocabulário cotidiano, não aparecia nas conversas normais sobre tempo e comida e trabalho que compunham o tecido da vida de Dalmere. Aparecia nas bordas, nos silêncios, no momento em que a conversa tocava em algo difícil e precisava de uma palavra que funcionasse como contentor para toda a dificuldade. Haruto sabia o que era um Sorral antes de ter a confirmação explícita. O mapa que havia construído de sinais e contextos era suficientemente claro. Era uma criatura. Era uma criatura que usava energia invertida. Havia sentido as marcas nos meridianos de Lee Kun-mi. Era uma criatura que os moradores de Dalmere temiam com medo que tinha raízes profundas o suficiente para ter modificado os padrões linguísticos de toda uma comunidade. A confirmação chegou no 8º dia, de uma fonte inesperada. O homem que havia estado passando pela casa com frequência e que Haruto havia identificado provisoriamente como vizinho ou parente chamava-se Aldrich, e era, descobriu, algo mais específico que isso, era o curador da aldeia. O equivalente local de um médico, ou de um xamã, ou de algo entre os dois. Havia tratado Lee Kun-mi depois que os caçadores o trouxeram, havia estado monitorando sua recuperação, e havia uma razão pela qual continuava passando que Haruto só entendeu completamente quando Aldrich, numa manhã em que Maren havia saído para trabalho fora da casa, chegou e ficou olhando para ele por um tempo longo o suficiente para ser deliberado. Aldrich era um homem de talvez 60 anos, com mãos que carregavam a competência específica de quem as havia usado para trabalho preciso durante décadas. O rosto era fechado no sentido de que não revelava informação não intencional, não era hostil, mas era controlado da forma que Haruto reconhecia em pessoas que tinham razões profissionais para manter a expressão regulada. Aldrich disse, em tom de verificação direta que dispensava preâmbulo, você é diferente do que era. Não era uma pergunta. Haruto considerou. A opção mais simples era negar, atribuir a diferença percebida ao trauma, à recuperação, ao efeito de ter estado perto da morte. Seria plausível. Maren havia aceitado essa explicação implicitamente. Mas Aldrich era diferente de Maren. O olhar de Aldrich era o olhar de alguém que havia visto suficientes casos para reconhecer quando o padrão não encaixava, quando a diferença era qualitativa e não apenas sintomática. Haruto disse, é verdade. Aldrich ficou imóvel por um momento. Depois disse uma série de coisas que Haruto precisou de esforço considerável para seguir completamente, e de que conseguiu extrair o seguinte, Aldrich havia visto casos antes. Não iguais, não exatamente iguais, mas casos em que alguém que havia sido atacado por um Sorral havia voltado diferente. Às vezes menos, às vezes com a mente danificada de formas que não recuperavam completamente. Às vezes de outras formas. O que Aldrich estava verificando era em qual categoria Lee Kun-mi se encaixava. Haruto disse que a mente estava intacta. Disse também, calculando cuidadosamente quanto revelar, que havia coisas que agora sabia que não sabia antes. Aldrich ficou olhando por um tempo. Depois disse algo que Haruto levou um momento para organizar corretamente, porque a estrutura da frase era complexa e havia um termo que ainda não havia encontrado antes. Mas conseguiu montar o significado geral. Há quem diga que quando um Sorral ataca alguém e não o mata completamente, deixa algo atrás. Não necessariamente no sentido físico. No sentido de que o contato com o que o Sorral é muda quem o Sorral tocou. Às vezes para pior.
em casos muito raros, e Aldrich usou um peso específico na palavra raros que Haruto interpretou como significa que você pode contar nos dedos de uma mão, para algo que era mais do que estava antes. O curador saiu sem dizer mais, mas com um olhar antes de ir que Haruto interpretou como: vou estar observando. Ele ficou no quarto depois que Aldrich foi embora, sentado na beira da cama com os olhos fechados e os meridianos do corpo que habitava vibratem com uma energia revertida que havia crescido ao longo dos 8 dias para algo que um exorcista jovem levaria um ano de treinamento intensivo para alcançar. Então havia algo neste mundo que funcionava de forma análoga ao que ele conhecia. Havia criaturas, Sorhal, que usavam energia invertida. Havia um efeito do ataque dessas criaturas que às vezes modificava os sobreviventes. Havia pessoas, como Aldrich, que tinham conhecimento suficiente para reconhecer os contornos dessas coisas sem necessariamente ter o sistema completo para compreendê-las ou trabalhar com elas. Mas havia algo que Aldrich não havia dito e que Haruto havia ouvido nas lacunas do que havia dito. Havia algo que ninguém em Dawnmere havia dito, nos 8 dias de observação, que era importante pela sua ausência. Não havia menção de ninguém que lidasse com Sorhal. Não havia menção de caçadores de Sorhal, de guardiões, de qualquer estrutura organizada de defesa ou resposta. Havia o medo. Havia o nome dito em voz baixa. Havia a história que a palavra carregava. Mas não havia nada que correspondesse ao que exorcistas eram no mundo que havia deixado. Haruto abriu os olhos e olhou para o teto de madeira. No mundo que havia deixado, os exorcistas eram poucos e as perdas eram muitas e as contas nunca fechavam no sentido que precisavam fechar. Era um problema de sistema, havia diagnosticado aos 16 anos. Um problema que havia carregado por 30 anos como pedra no bolso. Este mundo parecia não ter nem o sistema imperfeito. Parecia ter apenas o problema. Kumi, Haruto, levantou-se da cama. Foi até a janela. A floresta a leste estava lá, como sempre, verde e densa e silenciosa da maneira específica de florestas onde algo vive que não deveria ser perturbado. Ele tinha 16 anos de estrutura corporal e 46 de experiência acumulada. Tinha meridianos extraordinários e a teoria de inversão direta que havia passado 18 anos desenvolvendo mas nunca conseguido implementar. Tinha o conhecimento completo de como criaturas de energia invertida funcionam, como atacam, como podem ser combatidas, o que as torna mais fortes e o que as torna vulneráveis. Havia, em algum ponto não especificado na Floresta Leste, a coisa que havia matado o dono original deste corpo. Não era a mesma urgência emocional que teria sido se Lee Kumi houvesse sido seu filho ou seu amigo. Era algo mais frio e mais específico, havia um débito de existência que ele precisava reconhecer, uma responsabilidade que vinha de habitar o espaço que outra vida havia ocupado. E havia, sob isso, algo que era mais difícil de nomear mas que reconhecia de 43 anos de trabalho, a sensação de que havia uma coisa que precisava ser feita e que era ele, especificamente, quem estava na posição de fazê-la. Começou aquela noite. Haruto havia aprendido a meditar quando tinha 10 anos, não o tipo performático de meditação que às vezes confunde concentração com aparência de concentração, mas o tipo funcional, o tipo que é mais parecido com cirurgia do que com descanso. A atenção movendo-se através da estrutura interna do próprio corpo com precisão clínica, identificando, catalogando, mapeando. Havia feito isso centenas de vezes no próprio corpo. No corpo de Lee Kumi, era como explorar um território já familiar em princípios mas completamente novo em detalhes específicos. Como um arquiteto experiente entrando num edifício que nunca havia visto mas reconhecendo imediatamente os princípios estruturais que governam a construção. Os meridianos principais eram 7, como nos sistemas que havia estudado. Mas havia conexões entre eles que não existiam nos sistemas padrão, não anomalias, não danos, mas adições. Como se a estrutura meridional de Lee Kumi houvesse sido projetada para uma capacidade além do padrão. O meridiano central, que em exorcistas comuns era o principal condutor mas também o mais propenso ao gargalo energético, era aqui mais largo e mais ramificado, com vias subsidiárias que distribuíam o fluxo de forma que reduzia a pressão em qualquer ponto individual. Era, reconheceu, uma estrutura que suportaria inversão direta. A teoria havia sempre dependido de meridianos suficientemente robustos para lidar com o processo de conversão de energia não invertida sem o problema que havia destruído o projeto de K, a resistência crescente que degradava a eficiência até a inutilidade. Haruto havia teorizado que o problema de K não era o processo de conversão em si mas a estrutura meridional insuficiente para sustentá-lo, que entrava em colapso progressivo sob a demanda em comum. Com meridianos suficientemente grandes e flexíveis, o processo deveria ser sustentável. Deveria. A teoria ainda era teoria. A única forma de transformar teoria em certeza era testar.
A questão era o que testar primeiro. Ele precisava de uma fonte de energia não invertida. No mundo que havia deixado, as opções mais acessíveis eram energia cinética, o movimento do próprio corpo, e energia calorífica, o calor gerado por processos biológicos, ou por fontes externas como o fogo. Havia trabalhado com modelos teóricos usando energia elétrica, mas sem acesso a fontes de eletricidade. Esse caminho era impraticável por hora. Energia cinética, movimento do próprio corpo, era mais direta. Sentado na cama com as pernas cruzadas e os olhos fechados, Haruto moveu a mão direita. Um gesto simples, o fechar dos dedos em punho, a menor ação deliberada que podia fazer. Sentiu a energia cinética do movimento, mínima, difusa, o tipo de coisa que o olhar de qualquer análise energética normalmente descartaria como irrelevante. Em termos de energia revertida que produziria se a conversão funcionasse, seria quase nada. Mas quase nada era diferente de nada. Ele dirigiu a atenção para o ponto de contato, o espaço nos meridianos onde a energia cinética do movimento havia existido por aquela fração de segundo antes de dissipar-se no ambiente. Havia ali um rastro, não de energia em si, mas da configuração que a energia havia deixado, como a temperatura residual de um objeto que foi movido. Haruto, com a precisão que 43 anos de trabalho meridional haviam construído, tentou, pela primeira vez, com a estrutura adequada para tentar capturar esse rastro e convertê-lo. O processo era mais difícil de descrever do que de executar, porque acontecia num domínio que não tinha linguagem física completamente adequada. Era como tentar segurar água com as mãos, a energia dissipava no momento em que tentava agarrá-la. Mas havia um princípio que a teoria de K havia identificado e que Haruto havia refinado nas décadas seguintes. Não era o tipo de segurar, era o tipo de redirecionar. Você não capturava a energia, você a encontrava no momento em que estava se dissipando e a dobrava, mudava sua trajetória de dispersão para conversão, de perda para transformação. Primeiro esforço, nada. No segundo esforço, nada. No terceiro esforço, Haruto precisou de um nível de honestidade consigo mesmo para reconhecer que o terceiro esforço havia sido diferente dos dois anteriores não em resultado mas em qualidade. Havia algo no terceiro que havia chegado mais perto de algo. Havia tido um contato mais real com a possibilidade do processo. No quarto esforço, a menor quantidade de energia revertida que se poderia produzir e ainda ser tecnicamente detectável surgiu nos meridianos a partir de uma fonte que não era energia invertida. Haruto ficou completamente imóvel. A quantidade era infinitesimal. Não tinha uso prático. Era menor do que o que um exorcista iniciante produziria em um segundo de conversão normal a partir de energia invertida ambiental. Era tão pequena que a única razão para notar era que estava procurando especificamente por ela. Mas era real, não teoria, não modelo. Real e presente nos seus meridianos, energia revertida que havia sido energia cinética um momento antes, transformada por um processo que havia considerado possível por 18 anos e testado por 4 esforços consecutivos numa cama numa aldeia que não existia no mundo que havia nascido. Haruto expirou. A inspiração saiu mais longa do que havia entrado, o tipo de inspiração que o corpo produz quando libera uma tensão que havia estado mantendo por muito mais tempo do que percebia conscientemente. Trabalhou até o amanhecer. A recuperação física do corpo de Lee Kumi continuou em paralelo com o trabalho meridional, os dois processos acontecendo em camadas diferentes mas interagindo de formas que Haruto monitorava com atenção. O corpo jovem curava-se com a eficiência dos corpos jovens, os danos do ataque do Sorral recuando dia a dia com uma consistência que Aldrich, nas verificações periódicas que continuava fazendo, comentava como mais rápida do que esperava. Haruto não mencionou que havia acelerado o processo ativamente, canalizando energia revertida recém-convertida para os tecidos danificados de uma forma que era menos exorcismo e mais medicina energética, uma área que havia explorado em paralelo com o trabalho de campo ao longo de anos. Não havia razão para mencionar. Havia razão, na verdade, para não mencionar, revelar capacidades inesperadas antes de ter mapeado adequadamente o contexto social e as implicações disso era o tipo de erro que um exorcista com menos experiência poderia cometer. Marin percebeu a velocidade da recuperação mas atribuiu-a ao que Aldrich havia sugerido, ao efeito do contato com o Sorral, a mudança que às vezes produzia em sobreviventes. Uma caixa conceptual suficientemente flexível para conter o que observava sem exigir mais explicação. Haruto, enquanto isso, continuava aprendendo. A língua adensava-se, os detalhes ficavam mais finos, as nuances que havia estado perdendo em conversas mais rápidas começavam a chegar. Aprendia sobre Domeri, sobre a região, sobre a história que as pessoas contavam sobre si mesmas e sobre o lugar onde viviam.
Aprendia sobre a estrutura do mundo, não abstratamente, mas pelos pedaços que emergiam de conversa em conversa, do jeito que os mundos são aprendidos por dentro. E aprendia, cuidadosamente e com atenção, sobre o Sorral. Havia uma diferença que notou cedo nos padrões de como o assunto era tratado. Em Downmere, os Sorral eram discutidos com o tipo de fatalismo que caracteriza ameaças que as pessoas aprenderam a aceitar como parte da paisagem porque não têm ferramentas para combater. Eram uma eventualidade, como invernos duros ou secas, não frequentes o suficiente para serem presença constante no cotidiano, mas regulares o suficiente para que cada geração tivesse histórias. Pessoas que haviam desaparecido na floresta, pessoas que haviam voltado diferentes, ou não voltado. O que não havia era nenhuma menção de defesa ativa, de confronto, de qualquer coisa que se aproximasse do conceito de exorcismo. Haruto havia perguntado, com cuidado, formulado como pergunta de alguém que havia sobrevivido a um ataque e estava naturalmente curioso sobre como outros lidam com a ameaça, se havia algum tipo de guardião ou protetor na região, se havia pessoas que se especializavam em lidar com Sorral. A resposta de Maren havia sido uma expressão que combinava nostalgia com algo mais amargo. Havia dito que antigamente havia histórias. Ela usou uma palavra que Haruto catalogou como pertencente ao domínio de histórias que são sobre o passado e que o presente perdeu, de pessoas que sabiam como combater Sorral, que havia muito tempo, mais do que qualquer pessoa viva se lembrava diretamente, havia famílias ou grupos que carregavam esse conhecimento, mas não mais. O conhecimento havia se perdido. As pessoas haviam morrido, ou haviam se afastado, ou o conhecimento havia se dissipado da forma que coisas específicas se dissipam quando não são praticadas e transmitidas por gerações suficientes. Haruto havia ficado olhando para a mesa por um momento. O mundo que havia deixado, os exorcistas existiam mas eram poucos e as contas não fechavam. Neste mundo, os exorcistas haviam existido e depois haviam cessado de existir, e o que restava era o problema sem nem a tentativa imperfeita de solução. Era, de certa forma, a versão mais clara do problema que havia diagnosticado aos 16 anos no sótão escuro. Era o sistema removido, deixando apenas a simetria fundamental entre aqueles que produzem energia invertida e aqueles que sofrem os efeitos dela. Havia muito trabalho a fazer. No 15º dia, Haruto foi à floresta pela primeira vez. Não em busca do Sorral. Não ainda. Havia muitas preparações que precisavam acontecer antes disso. E havia uma diferença entre coragem e precipitação que 43 anos haviam gravado em algum lugar profundo da estrutura de decisão. Foi à floresta para trabalhar. O ambiente da floresta era rico em energia, não energia invertida especificamente, mas energia em formas que o rodeavam de todos os lados e que a teoria de inversão direta poderia em princípio capturar e converter. A energia cinética do vento nos galhos, a energia calorífica do sol que atravessava a copa das árvores em pontos específicos, a energia potencial da água que corria num riacho pequeno que encontrou a 20 minutos da aldeia. Era um laboratório. Passou a manhã no riacho, sentado numa pedra, com os meridianos ativos mais contidos, praticando. Os exercícios de conversão que havia desenvolvido na teoria e começado a testar na cama avançaram aqui num ambiente de energia mais rica. A conversão de energia cinética da água em movimento, não pouca como no gesto de fechar o punho, mas a energia constante e substancial de água corrente, produzia resultados que começavam a ser medidos não em quantidades infinitesimais mas em quantidades que tinha referências para calibrar. Após 3 horas de trabalho, havia convertido o equivalente a cerca de 20 segundos de conversão normal a partir de energia invertida ambiental. Era pouco. Comparado com o que um exorcista experiente podia converter em campo, era trivial. Mas havia sido obtido sem nenhuma energia invertida presente, sem nenhum Oni ou Sorral fornecendo substrato. A energia que havia criado do ambiente físico comum, de água correndo sobre pedras, de sol aquecendo folhas. A teoria havia dado o primeiro passo de teórica para demonstrada. Haruto ficou sentado na pedra por um tempo depois de terminar o exercício, ouvindo o riacho, sentindo o sol nas costas do corpo de 16 anos com os meridianos que eram o maior que havia visto em 46 anos de vida somada. Havia uma qualidade nesse momento que ele tentou identificar e não conseguiu completamente nomear. Era diferente da satisfação de resolver um problema técnico, embora tivesse elementos disso. Era diferente de esperança, embora também tivesse elementos disso. Era mais parecido com o sentimento de estar finalmente de pé no lugar onde havia estado tentando chegar por muito tempo, e descobrir que o lugar era real e que era possível estar nele. Era um começo. Apenas um começo. Havia uma distância enorme entre os resultados daquela manhã e a capacidade de ser funcionalmente eficaz contra uma criatura como um Sorral. Havia meses ou anos de trabalho à frente.
Havia a questão de como expandir o entendimento do que os Sorhal eram e como funcionavam neste mundo específico, que poderia ser diferente nos detalhes mesmo sendo similar nos princípios aos Onis que havia combatido a vida toda. Havia a questão de como eventual capacidade de combate se relacionaria com a estrutura social de Dawnmere e da região mais ampla. Havia implicações políticas e sociais de ser alguém que podia fazer coisas que outros não podiam que exigiam consideração. Havia muitas coisas. Naruto havia aprendido, aos 16 anos no sótão, que identificar a enormidade de um problema era o primeiro passo e não o último. O segundo passo era começar. Levantou-se da pedra. Olhou uma vez para a floresta mais densa a leste, onde o verde escurecia e o silêncio tinha aquela qualidade particular. Depois virou e começou a caminhar de volta para Dawnmere. Havia trabalho a fazer. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde que havia entendido completamente a dimensão do problema e também seus próprios limites, havia a sensação de que o trabalho que precisava ser feito e a capacidade para fazê-lo não eram completamente desproporcionais. Não resolvido. Não fácil. Não garantido. Mas possível. Apenas possível. Era suficiente para começar.